Olá, meu nome é Gabriel e nessa apresentação eu vou falar sobre Big Data e Data Lake. Primeiramente, o que é Big Data? Big Data refere-se a um grande volume de dados que não podem ser armazenados e processados usando a abordagem de computação tradicional em um determinado período de tempo. Ou seja, para algo ser considerado Big Data, não depende apenas do tamanho do arquivo, documento ou tabela, mas sim do contexto em que ela está inserida. Por exemplo, se você for fazer o processamento de, digamos, 10 terabytes de imagens em um computador, em um desktop normal, um computador de uso comum, isso pode ser considerado Big Data, já que você não pode resolver esse processamento usando a abordagem de computação tradicional. Porém, se você, para resolver esse mesmo problema de processamento de 10 terabytes de imagens, você usar um servidor dedicado a isso, dependendo da capacidade de processamento e de memória do servidor, esses mesmos 10 terabytes podem não ser considerados mais Big Data, justamente porque, nesse caso, você vai poder usar a abordagem de computação tradicional para resolver esse problema. Bom, e como o Big Data é classificado? O Big Data é classificado em 3 categorias diferentes: dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados referem-se aos dados que possuem uma estrutura adequada associada a eles. Por exemplo, os dados que estão presentes nos bancos de dados, nos arquivos CSV e nas planilhas do Excel. Os dados semi-estruturados referem-se aos dados que não possuem uma estrutura adequada associada a eles. Por exemplo, os dados que estão presentes nos e-mails, nos arquivos de log e nos documentos do Word. E os dados não estruturados referem-se aos dados que não possuem nenhuma estrutura associada a eles. Por exemplo, os arquivos de imagem, os arquivos de áudio e os arquivos de vídeo. E o Big Data é categorizado por 3 características importantes: volume, velocidade e variedade. O volume refere-se à quantidade de dados que está sendo gerada, a velocidade se refere à velocidade na qual os dados são gerados, e variedade se refere aos diferentes tipos de dados que são gerados. O que são Data Lakes? Os Data Lakes foram inicialmente pensados baseados na ideia de que são uma espécie de um lugar que você pode simplesmente jogar os seus dados ali, sem nenhum pré-processamento, jogar os seus dados crus ali, da forma como eles estão, para que posteriormente algum software faça o uso deles. Porém, ao contrário disso, uma melhor definição para o que são os Data Lakes são um lugar onde o armazenamento é barato e os dados podem ser armazenados de uma forma não estruturada, mas geralmente são semi-estruturados para facilitar tanto a aplicação da privacidade quanto a realização de análises. Essa estrutura pode ser tão simples quanto a nomenclatura de arquivo, pasta e convenções de localização, em que nomear seus arquivos com o formato correto e colocá-los na pasta correta informa a interface de consulta como ela deve ser operada. A computação nos data lakes geralmente é separada do armazenamento. Qualquer processamento de dados normalmente acontece sob demanda por recursos de computação temporário, em vez de um servidor sempre ativo que está guardando instruções. Isso significa que data lakes, ao contrário de seus correspondentes de banco de dados e data warehouse, não são limitados nas operações que podem realizar, pois geralmente não têm hardware físico. Uma ideia importante de salientar é que esse gerenciamento das estruturas e dos metadados dentro do data lake é algo de extrema importância para que o seu data lake não se transforme no que chamamos de data swamp, ou pântano de dados, que é um lago de dados deteriorado e não gerenciado, inacessível aos usuários pretendidos ou que fornece pouco valor. Agora eu vou mostrar 2 casos de uso que demonstram como é importante você usar data lakes quando você está fazendo o gerenciamento de Big Data. O primeiro caso de uso é sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa rede ela armazena as informações as informações do Sistema Único de Saúde de todo o país. Ou seja, é uma quantidade enorme de dados. Então, para isso, eles precisam de uma arquitetura muito boa de processamento e armazenamento para conseguir gerar o valor necessário dessa imensidão de dados. O projeto Data Lake foi criado para atender as demandas analíticas da Rede Nacional de Dados em Saúde. A arquitetura surgiu após uma parceria entre o DataSUS, a Amazon Web Services e o Hospital Albert Einstein. Seu objetivo é servir como uma ferramenta estratégica para análise, melhoria e atendimento de políticas públicas de saúde. Ele também aborda a possibilidade de uso de IA, Machine Learning, Analytics, Big Data e Internet das Coisas para a extração de conhecimento e oferta de serviços inovadores condizentes
condizentes com as atuais e futuras demandas de saúde. É uma abordagem de arquitetura implementada sobre uma infraestrutura robusta que tem como objetivo suportar o armazenamento de grandes volumes de dados, os quais ficam disponíveis para serem categorizados, processados, analisados e consumidos por diversos grupos dentro de uma organização. E algumas das principais características que fizeram a Rede Nacional de Dados em Saúde escolher utilizar um Data Lake para resolver esse problema, para criar essa solução, foi que utiliza uma plataforma de armazenamento baseada na nuvem, possui escalabilidade para atender às necessidades de armazenamento das informações e é capaz de suportar vários tipos de dados, estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Sua configuração varia conforme as necessidades e o arcabouço tecnológico existente na organização que vai implementá-lo. Ou seja, são características que o Data Lake ele supre muito bem. Ele resolve esses problemas ali citados. Analisando a imagem, podemos perceber da arquitetura do sistema da Rede Nacional de Dados em Saúde, podemos perceber que o Data Lake ele recebe informações ele recebe dados de diversas fontes. E essas fontes elas enviam para esse Data Lake dados de diversos formatos, que é uma característica do Big Data. E nesse caso, o Data Lake ele se mostra muito eficiente para esse uso. Após o armazenamento, também percebemos que esses dados são usados por outras aplicações, por exemplo, de machine learning, até mesmo blockchain. Esses dados são utilizados para gerar outras soluções, gerar insights e informações úteis. Esse foi o primeiro caso de uso. O segundo caso é sobre a empresa Umbrella Infocare, que ela produz soluções para outras empresas, ela produz soluções de gerenciamento de dados e para outras empresas. Eles também utilizam a Amazon Web Services para promover as soluções para seus clientes e, segundo eles, os principais motivos para que eles utilizem Data Lakes nas suas soluções de Big Data são baseados na ideia de que armazenar petabytes de dados usando um banco de dados ou warehouse é caro, pois você precisa levar em consideração o custo da licença, armazenamento e custo de computação equivalente. Também a restrição de tempo e esforço, pois os dados que entram devem ser limpos e preparados antes do armazenamento, o que não é viável com toneladas e toneladas de dados não estruturados, sem garantia de que todos os dados serão usados, considerando que os dados não estruturados abrangem qualquer coisa, desde mídia social para dados de máquina, como registros e dados do sensor. E os principais casos de uso para Big Data e Data Lake em conjunto para Umbrella Infocare são relatórios e dashboards sobre operações, preferências do cliente, etc. Tornam-se mais poderosos com insights de dados integrados em canais e vários pontos de engajamento. Análise avançada como mecanismo de recomendação, otimizando a pesquisa e fornecendo recomendações mais significativas aos usuários, analisando as consultas dos clientes e rastreando as preferências em todos os pontos de contato. Consultas ad hoc para relatórios de gerenciamento, complementando a tomada de decisões e hipóteses como consultas rápidas em um conjunto abrangente de dados. Grande geração de relatórios e processamento em lote, criando relatórios extensos e detalhados continuamente para alcançar a excelência operacional, impedir ameaças e aproveitar as oportunidades em tempo real. Descoberta de padrões utilizando algoritmos de machine learning, identificando tendências e fazendo previsões com conjuntos de dados grandes e heterogêneos, usando machine learning. Para finalizar, acredito que as principais coisas a se levar em consideração antes de escolher utilizar um Data Lake para lidar com Big Data é que o Data Lake é um tipo de repositório que armazena conjuntos grandes e variados de dados brutos em formato nativo, que significa que esses dados ainda não foram processados para uma finalidade específica. Os dados em um Data Lake são definidos só depois de serem consultados. Todos os dados são mantidos quando você usa um Data Lake, nada é removido ou filtrado antes do armazenamento. Os dados podem ser analisados em breve, no futuro ou nunca. Eles também podem ser usados várias vezes para diferentes finalidades. Ao contrário de quando os dados são refinados para um fim específico, o reaproveitamento é mais difícil. Em um Data Lake, os dados são transformados apenas quando são necessários para análises por meio da aplicação de esquemas. Esse processo é chamado de esquema para leitura, porque os dados são mantidos em estado bruto até que sejam prontos para uso. Com os Data Lakes, os usuários acessam e exploram os dados da forma que quiserem, sem precisar movê-los para outro sistema. Geralmente, a coleta de insights e a geração de relatórios a partir do Data Lake é ad hoc. Os usuários não precisam extrair com frequência relatórios analíticos de outra plataforma ou tipo de repositório. E por fim,
Os data lakes exigem governança e manutenção contínuas para que os dados possam ser usados e acessados. Sem esse controle, há o risco deles se tornarem lixo eletrônico, inacessíveis, pesados, caros e inúteis. Muito obrigado.